Então, muito bem, meus caros, vamos dar início à nossa terceira aula sobre peças tracionadas. Nesta aula nós vamos aprender a como verificar as peças que são submetidas à força axial de tração. Um grande exemplo disso são as pontes de treliças e também cobertas. Outros elementos como tirantes, estruturas, podem ser verificados segundo os critérios de verificação que nós vamos ver ao longo desta aula. Bom, as peças tracionadas, elas estão suscetíveis a três tipos de verificação no estado limite último. O primeiro deles é o escoamento da seção bruta. O escoamento da seção bruta se dá em uma região ou uma área que é chamada de área bruta, ou gross section, em que esta área ela se dá num ponto na seção do material onde a seção é cheia, ela é completa. Por outro lado, a gente tem a ruptura da seção líquida, que é uma ruptura que se dá por tração, igualmente ao escoamento da seção bruta, numa região onde a gente tem uma diminuição desta área devido à presença dos furos dos conectores, ou uma região em que passa pelos furos dos conectores, essa seria a seção líquida, E aí a gente observa não o escoamento, mas a ruptura ou a resistência última, Então, se dando numa seção ou numa área reduzida. E em terceiro lugar, nós temos o cisalhamento de bloco. O cisalhamento de bloco consiste em um arrancamento de uma parte da região de ligação que passa pelos furos, necessariamente, como a gente vê e observa na figura inferior. E, ao mesmo tempo, nós observamos nesta região aqui, riscada em vermelho, uma região de tração, uma área onde nós vamos ter uma tensão de tração e vamos colocar aqui em azul duas áreas relativas ao cisalhamento. São paralelas, inferior e superior. São áreas de cisalhamento, ou desenvolvem tensão de cisalhamento. Então, este é o cisalhamento de bloco, é o terceiro tipo de estado limite, ou o terceiro tipo de verificação que nós devemos fazer para as estruturas de aço. Então, a gente vê aqui uma variação dos tipos de verificações que nós temos que fazer. Aqui na figura A temos a peça detalhada com a chapa de ligação e o perfil estrutural com a ligação parafusada. A figura B vai nos indicar onde ocorre a seção bruta, a ruptura, o escoamento da seção bruta. A C, onde ocorre a ruptura da seção líquida. A D nos fornece uma outra variação da ruptura da seção líquida, quando a gente passa a esta projeção, ruptura da seção líquida, não por dois furos, mas pegando mais um terceiro furo, e eu tenho aqui um entalhe provocado exatamente devido a essa variação da ruptura da seção líquida, passando por, neste caso, três conectores, ou três furos de conectores. E temos o exemplo E, o cisalhamento de bloco, no primeiro caso, que já foi mostrado, que esse arrancamento de bloco produzindo tensão de tração em uma parede e tensão de cisalhamento em duas paredes cisalhantes. E também temos uma outra variação do item F, do cisalhamento de bloco. Então temos aqui uma ruptura mais generalizada.
Bom, quanto ao cálculo da força de projeto para o escoamento da seção bruta, temos o RDT como sendo AG. Quem é AG? AG é a área da seção bruta. E o FY é a resistência ao escoamento. Y, yielding, quer dizer escoamento. E o γ1 é igual a 1,1. Se você abrir o livro, ou na norma NBR 8800, você vai ver esse coeficiente γ1, coeficiente redutor de esforço, no caso, né, de forças, igual a 1,1. E a ruptura da seção líquida, por outro lado, nós temos o RDT igual à área efetiva. Quem é essa área efetiva? A área efetiva é igual a um coeficiente CT vezes a área N, onde a N aqui é a área líquida. É aquela área em que eu tenho a área bruta e mais desconto a área da projeção do furo, do conector. Então aqui nesse gráfico, nessa figura, a gente vê clara que a diferença entre a área bruta, AG, e a área líquida, AN. Bom, então a área efetiva vezes a FU, que é a tensão de tração última, né? Que é maior do que a tensão de escoamento, por exemplo. Dividido por γA2. Quem é γA2? γA2 é 1,35. Também um valor constante que você vai encontrar na literatura à disposição. Para o cálculo da seção líquida, devemos observar, primeiramente, o conceito de furo padrão. O furo padrão vai nos fornecer a seguinte equação. Diâmetro do furo é igual a D mais 3,5, onde D é o diâmetro do conector mais 3,5, que é a folga, uma certa folga. Que, se isso não for feito, o que vai acontecer é que poderá haver um acréscimo de tensão nas bordas do furo, e isto poderá prejudicar, no caso, a ligação, né? A integridade da ligação. Bom, então, dito isso, nós temos a área efetiva para furos alinhados como sendo a área bruta menos o somatório das áreas dos respectivos furos, que seria a espessura da chapa vezes o diâmetro do pino para cada área de furo. E a área líquida para furos desalinhados, nós teríamos a seguinte equação. Então, seria P, onde P é a espessura, na verdade, o comprimento do perfil, a largura do perfil, menos o somatório do diâmetro dos furos, mais a seguinte relação. O somatório de S ao quadrado dividido por 4G. Então, temos S como sendo a distância na direção longitudinal entre cada um dos furos, e o G como sendo a distância em relação ao sentido transversal entre os dois furos. Quando tivermos ainda o cálculo de escoamento da seção líquida para a área efetiva, aquele coeficiente CT deverá ser calculado da seguinte forma. Quando a força de tração for transmitida diretamente para todos os elementos da seção transversal da barra por soldas e parafusos, CT é igual a 1. E quando a força de tração for transmitida somente por soldas transversais, o CT vai ser igual a C, que é a área da seção transversal dos elementos conectados, dividido por AG, que é a área bruta.
Então, CT igual a 1 para soldas e parafusos e CT igual a C sobre AG para soldas. Ainda, quando tivermos barras com seções transversais abertas e a força de tração for transmitida diretamente por parafusos, soldas longitudinais ou por ambos, para alguns, não todos os elementos da seção transversal, CT é igual a 1 menos EC sobre LC, onde o EC, de acordo com as figuras mostradas, obedece às seguintes regras. Basicamente, a distância do centro de gravidade da peça até o local de ligação da solda. E o LC seria o comprimento do parafuso, né, no caso de ligação parafusada, ou o comprimento da solda, no caso de ligação soldada. E, finalmente, quanto ao oscilamento de bloco, a força para provocá-lo seria RD igual a 1 sobre γ2 vezes 0,6 de FU ANV, FU a tensão última de tração da chapa ou do perfil que está sendo verificado. ANV seria a área líquida de cisalhamento. Então, observe, o AV ele sempre se desenvolve, no caso aqui, paralelo à direção da força, ou do cisalhamento. É isso? Então, é caracterizada a área paralela à força. E CTS, que vai depender do tipo de ruptura, nós vamos daqui a pouco mostrar, como sendo, mais uma vez, tensão última, e a ANT seria a área líquida devido à tração. Então, aqui a área líquida devido à tração se desenvolve perpendicularmente à direção da força. Ó, mais uma vez aqui, né? Perpendicular à direção da força. É isso? Aqui, mais uma vez, a V paralelo à direção da força. Bom, isso tudo deverá ser menor ou igual a 0,6 de Fy a GV, onde Fy é a tensão de escoamento, AGV, área bruta de cisalhamento, CTS, como a gente vai ver posteriormente, FU, a tensão última, e a ANT, mais uma vez, a tensão, ou na verdade a área da seção líquida tracionada. E quanto ao CTS, é um coeficiente constante que ocorre de acordo com as situações específicas mostradas nas figuras a seguir. O exemplo de cisalhamento de bloco se dá da seguinte forma. Então, observe aqui a chapa, que, no caso, um perfil, né? Uma seção inteira do perfil que foi deslocada segundo o cisalhamento de bloco. Então, essa é uma primeira situação, cisalhamento de bloco, que é desenvolvida. Em segundo lugar, uma mais generalizada, né, que arranca não só uma parte do perfil, mas que envolve a região de ligação, mas também uma parte da alma. Então, essa terceira figura é o inverso da anterior. E aqui temos a seção transversal T específica. Então, fazendo um exemplo para que nós possamos
entender como funciona na prática essa verificação das peças tracionadas, vamos calcular a resistência à tração de uma cantoneira em aço MA250, né, que vai nos fornecer tensão de escoamento 25 kN/cm² e tensão de ruptura 40 kN/cm². Isso feito para uma combinação normal de ações e adotamos diâmetro do parafuso de 9,5 mm. A chapa vai ter as dimensões 50 por 50 por 6, né? Ou seja, as abas da cantoneira têm 50 mm e a espessura de 6 mm. A distância entre os furos de 50 e a distância do último furo à borda de 30 mm. Então, em primeiro lugar, a gente obtém aqui alguns dados, né? A área bruta é igual a 6,06 cm² para a seção de cantoneira de aço ME250. Isso aqui, na verdade, é um dado que eu estou fornecendo aqui, mas ele pode ser obtido você baixa uma tabela de perfis catalogados de qualquer produtor ou fabricante de perfis metálicos. Bom, então a primeira verificação será o escoamento da seção bruta, depois escoamento da seção líquida e cisalhamento de bloco. Então nós vamos obter 3 forças resistentes, uma equivalente a cada uma das verificações que eu acabei de dizer. A que vai ser escolhida como a força resistente da peça será a menor das 3. Então, em primeiro lugar, escoamento da seção bruta, nós temos RDT como sendo AG vezes FY sobre γ1. O AG calculado 6,06, o FY 25 kN/cm². Veja, estou sempre usando kN e centímetros, unidades que serão adotadas daqui para frente. Então, centímetro quadrado a área e tensão em kN/cm². Então, vamos obter 137,73 kN como sendo a força resistente para o escoamento da seção bruta. Bom, para a ruptura, no caso, da seção líquida, veja, não é escoamento da seção líquida, é a ruptura. Então, vou utilizar tensão de ruptura. Então, diâmetro do furo, 9,5 mm, que é o diâmetro do parafuso, mais 3,5 mm, que é a folga. Então, vamos ter 13 mm. Então, a área efetiva vai ser 6,06 menos 1,3 vezes 0,63. No caso, esse 0,63 é a espessura da chapa, né? Ou poderia ser 6, né? Peguei 0,63 é porque foi o que eu vi no catálogo. Isso aqui poderia ser um perfil de chapa dobrada, mas também você pode fazer com um perfil laminado, que foi o que eu encontrei aqui para esta figura. Bom, então 1,3 é o diâmetro do furo, mais 0,63 é a espessura da chapa, então a área líquida será 5,24. Continuando, vamos ter o CT é igual a 1 menos AC sobre LC. Vejam, aqui nós temos uma ligação que é parafusada, e aí vamos ter essa ligação feita entre tanto o pé-fio quanto a cantoneira. Então, vou utilizar o CT igual a 1 menos AC sobre LC, como visto anteriormente. Então, você volta lá no slide, você vai
fazer essa verificação e aplicar essa fórmula. Então, 1 menos 1,49, esse 1,49 é fornecido no perfil geométrico, em qualquer catálogo, e esse perfil tiver tabelado. E quem é o LC? O LC é o comprimento entre os furos extremos, né? Ou o comprimento total de furos, que no caso é 100 milímetros ou 10 centímetros. Então vamos ter CT igual a 0,85, 1 é menor do que 0,90, ok. Se fosse maior do que 0,90, sei lá, 0,93, você adotava ou adotaria 0,90. Então, o RDT vai ser o AE. Quem é o AE? Seria o CT vezes a área líquida, como já encontrado, vezes FU, que é 40 dividido por γ2, que é 1,35. Então vai nos fornecer 132,13 kN. Ok? Então vamos guardar esse valor para escoamento, no caso ruptura na seção líquida. Bom, e para o cisalhamento de bloco, nós vamos ter a seguinte verificação. Primeiro a gente tem que calcular a área efetiva, ou área líquida, na verdade, com relação à tração. Então, a área líquida com relação à tração vai nos fornecer o seguinte. Eu tenho aqui 3,8 menos 0,5 vezes 1,3 vezes 0,63. Vamos explicar o que é cada um destes. 3,8 seria a distância da borda do furo, da extremidade, à borda do perfil. Okay? E 0,5 vezes 1,3 seria metade do diâmetro do furo. Certo? Metade do diâmetro do furo, desse furo aqui vai estar nessa região. Eu pego somente a metade. Então esse aqui seria esse comprimento aqui, né? Estou colocando aqui em vermelho. Esse comprimento seria esse 3,8 menos 0,5, que é a metade do furo, vezes 1,3, vezes a espessura da chapa, 0,63 nos fornece 1,98 cm². Bom, e a área bruta devido ao cisalhamento seria 13, que é este comprimento total, vezes 0,63, que é a área da espessura, que é o comprimento de espessura da chapa. Então, 8,19 cm². E aí, portanto, a área líquida, devido ao cisalhamento, veja, é como está aqui na figura, né? Então, está em vermelho já a projeção da área da seção de cisalhamento. No caso, a área da seção líquida. Então, 13, que é a área da seção bruta, menos 2,5 vezes 1,3. Por que 2,5? Porque é o seguinte, gente. Nós temos 2 furos e meio sendo abrangidos por este comprimento que está aqui em vermelho. No caso dos furos, né? Seria aqui descontando os furos. Então, temos um furo inteiro, outro furo inteiro e metade do furo. Então, 2,5 vezes 1,3, que é o diâmetro do furo. Né? Isso tudo vezes 0,63, que é a espessura da chapa. 0,63. Então, vamos ter a área líquida devido ao cisalhamento de 6,14.
Então, esta figura aqui nos mostra, né, como se dá esta projeção da ruptura do cisalhamento de bloco. Bom, continuando com o cisalhamento de bloco, vamos ter a seguinte situação, aqui já circulada em vermelho, no qual o CTS adotado vai ser igual a 1. Então, dentre as alternativas, aqui se aproxima o que dá exatamente o que a gente quer, seria a situação da circulada em vermelho para o CTS igual a 1. Então, o RD vai ser a verificação como se segue na equação a seguir. Então, substituindo esses valores, nós vamos ter aqui um RD igual a 167,82 menor do que, deverá ser, né, menor do que 1,49,67. Como é maior, então vou adotar esse aqui que é menor de 149,67. Então, se nós compararmos os três valores calculados, em primeiro lugar, a gente viu o escoamento da seção bruta, nos forneceu 167 kN. Escoamento, ruptura da seção líquida, 132. E agora o cisalhamento de bloco, 149, 150 praticamente, kN. Quem é o menor dos três? Ruptura da seção líquida, ou seja, a resistência de cálculo à tração do perfil vai ser a ruptura da seção líquida que nos forneceu o menor dos três valores. Então, sem muita dificuldade, para fazer essa verificação de peças tracionadas, não tem mais do que isso, a única consideração que tem que ser feita essas três verificações, basicamente. E na próxima aula nós continuamos com o dimensionamento de peças tracionadas, ainda, com outros exercícios. Até mais.